Cidade, Pedro Medeiros, do site Boa Rede. A pergunta não pode ser outra. A que você deve essa virada Botafogo? O que deu errado antes e passou a dar certo depois do Botafogo virar o placar? Boa noite. Por incrível que pareça, a gente fazia um ótimo jogo até, assim, criando muitas situações. Assim, é claro que o resultado transforma uma boa atuação, ela dá muito mais significado à atuação. Mas a gente fez um bom jogo, independente do resultado. A gente tem que entender assim, que a gente criou muitas situações, finalizou muitas bolas, muitas chances de gol. Demos poucas oportunidades aí para a equipe do Madureira. Eles aproveitaram as chances. E eu acho que a gente acabou sendo presenteado, merecedor, na verdade, né? Acho que é a palavra mais adequada assim, do resultado, por tudo que nós criamos, pela tranquilidade de sofrer um segundo gol e não desestruturar, não deixar que as coisas pudessem sair do nosso controle. E sem dúvida nenhuma a reação do torcedor foi fantástica também, assim, né? Mesmo tomando 2-0, logo após ali eles continuaram acreditando, incentivando. Eu acho que foi muito importante essa força do nosso torcedor que veio aqui, que prestigiou, né? que veio assim nos incentivar mesmo, né? No momento mais difícil nós recebemos um carinho deles e a gente conseguiu fazer essa virada que para nós, é claro, é muito importante e é uma forma da gente agradecer esse carinho do nosso torcedor. Boa noite, Anderson, Diego Tini, Super Rádio Brasil. Anderson, eu queria que você fizesse uma análise do Botafogo nessas 3 primeiras rodadas do Campeonato Carioca, iníciozinho de temporada, mas o que você pode relatar para a gente, salientar entre os pontos positivos e aquilo que não funcionou como você esperava nesse início de ano? Obrigado. É claro que a gente está remontando uma equipe assim, né? Remontando assim, a gente tem uma base, a gente perdeu jogadores importantes nesse processo, nessa virada de ano. Então a gente teve algumas chegadas, muitos jogadores vindo da base. Então assim, a gente está formatando um novo elenco, um novo grupo. E a gente está buscando alternativas dentro daquilo que a gente tem de possibilidade. E acho que a gente está num processo de evolução bacana, interessante. Acho que a gente fez um primeiro jogo que não foi tão bom, um segundo jogo melhor. E sem dúvida nenhuma, hoje o jogo muito melhor, assim, né? Acho que a gente está num processo evolutivo bacana. É claro que muita coisa para poder ser ajustada e a gente tem conversado muito sobre isso. A gente tem aproveitado os treinamentos, aproveitado os vídeos para poder fazer essas correções. E tem que ser assim. A gente sabe que quando começa uma temporada não vai estar tudo certo. E a gente tem que entender que mesmo com alguns problemas, algumas dificuldades, não vai estar tudo errado. Então a gente ir atacando certinho, né, os pontos que precisam ser corrigidos para que a gente possa ter uma melhora gradativa aí na competição. Anderson, boa noite. Thiago Vera, seu Super Rádio Subir. Eu queria que você fizesse uma análise das modificações que você fez para o 3 de cara, logo no intervalo. O Botafogo ainda levou um segundo gol, mas fez um segundo tempo maravilhoso, conseguindo buscar um resultado adverso de 2-0 para fazer uma virada de 4-2. O time ficou mais leve, mais ágil, criou várias oportunidades e os gols também foram convertidos. Queria que você falasse das modificações que surtiram efeito no segundo tempo. Eu acho que no primeiro tempo a gente cria boas situações também, né? A gente não conseguiu concluí-las em gol, né? O Dida, né, o goleiro, fez boas defesas, boas intervenções. E no intervalo, assim, o Carlinhos saiu lesionado e as outras 2 modificações foram no sentido de poder dar ainda mais intensidade ao jogo, mais velocidade. Eu acho que a gente conseguiu, mesmo sofrendo o segundo gol, a gente conseguiu aí imprimir um ritmo forte buscando essa virada. Boa noite, Anderson. Aqui é o Davi Barros do GE. Anderson, o Roberto pediu para você falar um pouquinho sobre as substituições em geral, mas eu queria que você falasse especificamente sobre o Raí. A gente viu, por exemplo, muita gente falando sobre, questionando por que o Juninho não está marcando, né, o Raí sim, enfim. Queria que você explicasse um pouquinho sobre quais as qualidades que você enxerga no Raí, o jogador que estava na copinha também, né? O que você enxerga nele, por exemplo, que ele pode te dar dentro de campo e o que você achou do desempenho dele hoje como um todo. Muito obrigado, boa noite.
Boa noite. Quando a gente trabalha com jogadores jovens, a gente precisa ir avaliando assim um pouquinho do perfil, né? Então o Juninho é um jogador muito promissor, que a gente tem muita expectativa, assim como o Raí também. São jogadores jovens que a gente está avaliando, e nada melhor do que a gente avaliar durante os jogos, né? Então a gente está aproveitando esse momento também para poder fazer algumas avaliações, ver o jogador nos jogos, ver se ele consegue muitas vezes transportar aquilo, né? Transferir, na verdade, aquilo que ele faz nos treinamentos, se ele consegue fazer nos jogos. E é o caminho. A gente não tem que ficar entusiasmado demais com um jogador jovem que chega, faz uma boa partida, faz um gol, ou um jogador que às vezes, ou também desacreditar um jogador jovem que às vezes faz um jogo que não foi tão bom, e a gente já rotulá-lo, que ele não tem capacidade, não tem condição. São jogadores jovens que às vezes alguns amadurecem, na verdade, mais cedo, outros um pouquinho mais tarde. Importante que eles tenham essas experiências, e aos poucos eles vão se transformando em jogadores cada vez mais capacitados, entendendo mais como que funciona o jogo no profissional, e é isso que a gente tem tentado fazer aí no dia a dia. Boa noite, Anderson, canal Fabiano Bandeira. O que você pode passar para o torcedor a respeito da preparação física do Botafogo e os profissionais que trabalham com isso hoje? Porque o Glorioso, por exemplo, na terceira partida do ano, começou perdendo por 2-0 para a Madureira, virou o jogo, quando virou para a 4-2, e ao fim da partida ele estava roubando bolas no campo de ataque. Como você vê a intensidade do Botafogo neste início de campeonato carioca. Obrigado. Eu já trabalho com o Ed Carlos há muito tempo, né? Então a gente já tem uma comunicação, um entendimento assim muito bom, e ele sabe muito bem, né, qual que é a ideia assim de trabalho. A gente, na pré-temporada, a gente abriu mão de muitos trabalhos que são técnicos assim, para que ele pudesse montar estrategicamente assim o que seria importante. E quando eu falo Ed Carlos, eu estou falando de todo o departamento físico, da fisiologia, departamento médico. Então, nós temos o Diogo, nós temos o Igor, nós temos os nossos fisiologistas. Então, assim, não é uma equipe de trabalho que está aqui, né? A nutrição, que é extremamente competente. Então, são áreas extremamente competentes. O Botafogo tem muita gente competente, e que a gente, né, sempre falou isso. Esse grupo de apoio, a comissão técnica permanente, são pessoas muito capacitadas, muito gabaritadas. Aproveito para mandar um abraço aqui para o Lúcio Flávio, que está fazendo aniversário hoje, né, que nos recebeu muito bem, que tem ajudado muito em todo o processo. Então é uma equipe muito, muito boa de trabalho, e acima de tudo uma equipe que convive muito bem, os supervisores, quer dizer, todo mundo, o grupo de apoio, pessoal da comunicação. A gente visualiza aqui no Botafogo uma integração fantástica, assim. Isso é muito bacana, assim. Eu tenho muito prazer de vir para o Botafogo, mesmo nos momentos mais difíceis, nos momentos mais complicados. O nosso ambiente interno sempre foi muito, mas muito bom. Chateado, muitas vezes a gente fica triste, né, com os resultados, mas a forma com que a gente se relaciona é sempre num astral bom, de tirar os jogadores dessas dificuldades. Então eu só tenho a agradecer, a aproveitar aqui, né, que você falou da preparação física, mas na verdade fazer um agradecimento a todos aí que são extremamente importantes aí no trabalho do dia a dia. Oi, Anderson, Roberta Barroso, repórter da ESPN. Bom, quero que você fale um pouquinho sobre esse poder de reação do Botafogo. O Madureira chegou a abrir 2-0 no placar, mas o Botafogo buscou o resultado e conseguiu essa virada aqui no Milton Santos. Obrigada. Boa noite. No intervalo, a gente já conversou muito, assim, né, conversou bastante sobre esse poder de reação, que é importante uma equipe que almeja, assim, fazer grandes jogos, conquistar títulos ou brigar por eles de uma maneira muito forte. É importante que a equipe mostre maturidade. Então a gente estava perdendo de 1-0 e eu falei, é uma oportunidade da gente poder dar esse passo, né? Que é poder virar um jogo dentro de casa, perdendo. E a situação ficou mais complicada ainda com o segundo gol deles. Mas eu fiquei muito feliz assim com a reação, com a maturidade deles, de poder
entender o momento, continuar tentando. É claro que o gol do Canu ali foi importantíssimo, né? Talvez se a gente não consegue um gol tão rapidamente, a situação talvez pudesse nos deixar um pouco mais ansiosos, mas os jogadores tiveram tranquilidade para poder fazer o que tem que ser feito de maneira organizada, né? Assim, sem dar o contra-ataque para o adversário, sem dar muitas chances para o adversário. Boa noite, Anderson. O Edson falando com você. Anderson, já foi destacado aí na coletiva sobre o Raí. Eu queria que você falasse também um pouco sobre a evolução do Matheus Nascimento. Mais uma boa partida dele, dando assistência da equipe, contribuindo muito com a equipe, tanto no ataque, mas também na recomposição e na defesa. É que você vem acompanhando e você pode falar um pouco da evolução no jogo do Matheus Nascimento com a sua equipe. Obrigado, parabéns pela história. Eu já, assim, é claro que eu entendo essa ansiedade que vocês da imprensa, o torcedor tem, né? É um jogador 2004, um jogador muito jovem ainda. Então são as primeiras experiências que eu vou te falar assim, como talvez um dos jogadores que tem um protagonismo na equipe, né? Ele está tendo uma sequência de jogos, não sei se ele teve anteriormente assim, uma sequência tão grande. E a gente precisa ter muita tranquilidade, que é uma questão de momento. A cada jogo ele vai amadurecendo mais, vai encontrando seu espaço. Ele não tem demonstrado a ansiedade de poder fazer o gol, isso eu acho muito bacana, assim. Ele nunca tomou uma decisão equivocada, assim, de chutar uma bola que ele estivesse muito pressionado, que ele poderia dar um passe. Ele faz uma leitura muito correta e continua fazendo isso, né? Se é para dar um passe, uma assistência, ele dá o passe, dá uma assistência. Se é para finalizar, ele finaliza. Então, naturalmente, ele vai conseguir aí o gol dele. Eu gostaria de ressaltar também o Erisson, né, que tem entrado muito bem, um jogador que nos incomodou muito o ano passado. Para você ver, né? Ele estava no Brasil, que acabou sendo rebaixado, o Brasil de Pelotas. E foi um jogador que nos incomodou muito, assim, que fez uma boa temporada aí pelo Brasil de Pelotas. Então, assim, a gente tem que enaltecer também, né, esses atletas que estão chegando, que estão buscando seu espaço, os meninos da base, as contratações que a gente conseguiu fazer até o momento. Então, enaltecer muito, porque eles estão crescendo, e é importante falar, porque o grupo recebe muito bem. Isso é fundamental, assim. Então, todo mundo que chega se sente muito em casa e se sente à vontade para desenvolver o seu jogo. A pergunta em relação à próxima semana. Ficou com o jogo na negócio da segunda e depois o clássico contra o Fluminense na próxima quinta-feira no Rio Grande do Sul. Você espera fazer algumas alterações visando essa partida na próxima segunda-feira para ter um time completo no primeiro clássico da temporada? Olha, a única coisa que me impede de colocar os jogadores em jogo mesmo, uma vai ser a suspensão do Carly, né? E acabou tomando um terceiro. E o Carlinhos que saiu lesionado, a gente precisa ver como é que ele vai estar. E aí eu vou avaliar bem, assim, a melhor equipe para poder enfrentar o Nova Iguaçu. A gente não tem essa coisa de poder ficar poupando o jogador só não vai para jogo quando ele realmente apresenta um desgaste excessivo. Quando ele não consegue se recuperar completamente. Isso não é poupar, né? A gente fala poupar quando o atleta tem todas as condições de poder participar de um jogo e você acaba optando por não colocá-lo. Então o jogador, quando na temporada ele já apresenta alguma dificuldade, os índices todos assim, de recuperação não são favoráveis, a gente toma sempre uma decisão de às vezes abrir a semana um pouquinho mais, dele poder se recuperar completamente. Então, e a gente trata todos os jogos com muita importância. Eu tenho pensamento agora único e exclusivamente Nova Iguaçu, né? O jogo contra o Fluminense é depois, o jogo muito importante que nós temos aí na segunda-feira. E aí nossa expectativa de termos a melhor equipe, jogando da melhor forma possível para poder buscar mais uma vitória. Boa noite, eu sou o Matheus Medeiros, do canal do Medeiros. Eu queria que você falasse um pouco do Luiz Fernando, um jogador que foi entrevistado pelo Botafogo alguém por algumas temporadas, porém nessa volta ele é um jogador que tem um dos maiores custos do elenco em relação aos salários, então eu consigo ter uma expectativa muito grande em relação a ele. Eu queria que você falasse um pouco sobre como transformar isso tudo a uma realidade dentro de campo, né? O Luiz Fernando que entrou nesse segundo tempo e a torcida está reclamando um pouco em relação à atuação dele hoje, também nas
seus bastidores. Que você faça como transformar isso em elogios e uma temporada perfeita, talvez, do Luiz Fernando na temporada de 2022. O primeiro ponto que eu acho sinceramente, eu não tenho conhecimento de valores, de o que um ganha, o outro ganha, o que é, o que não é. Cada um faz aquilo que é interessante para ele no momento. E a gente tem que respeitar isso, né? Se foi feito qualquer tipo de contrato, é porque o clube no momento entendeu que seria importante. O Luiz Fernando é um jogador muito interessante, um jogador assim, que é claro, tá buscando seu espaço. O que tem acontecido um pouquinho é dele entender um pouquinho mais a forma da gente jogar. Então eu tenho conversado com ele, ele começou um jogo, tem entrado nos outros jogos, a cada dia ele está se encontrando um pouquinho mais dentro da equipe, que a gente possa utilizá-lo assim, aonde ele se sente mais à vontade. É um jogador de muita velocidade, boa técnica, um jogador competitivo. É claro que ele tem ansiedade também, e é importante que o torcedor entenda isso. Ele, de alguma forma, ele não chega aqui no clube como uma contratação. É um jogador que está retornando de um empréstimo, ele já tem uma história no clube, já tem algumas coisas que já aconteceram, né? E agora é importante que ele possa zerar isso, né? Eu até falo muito com os atletas, né? Tem que dar uma limpada no HD para poder não carregar um peso maior do que é jogar no Botafogo. Então ele quer, claro, né, devolver para o torcedor tudo aquilo que ele pode, ele tem condição. É um jogador jovem que a gente tem que ter muita paciência, tranquilidade, porque com certeza ele vai conseguir nos ajudar muito aí durante o ano. Boa noite, Emerson Celso do Campo do Lance, parabéns pela vitória. Queria que você comentasse um pouco sobre as suas impressões sobre os dois primeiros jogos do Breno com a camisa do Botafogo, o que ele te destacou, o que você acha que ele pode melhorar e qual você acha que foi o impacto dele nessas partidas, porque ele tem sido muito elogiado pela torcida. Obrigado. O Breno é um jogador que a gente já conhece, um jogador que teve comigo lá no Goiás, um jogador que teve destaque mesmo o time sendo rebaixado, assim. Um jogador que tinha muito potencial, ele tinha muita força, um jogador que controla bem as ações, sabe jogar na função, tem alguns arrastos muito interessantes assim, né, de força. Então ele tem jogado aquilo que a gente identificou bem e foi muito importante, né, porque o Freeland conseguiu identificar essas oportunidades de mercado, não só ele como o Vinícius também. Eu acho que o torcedor vai ter uma boa impressão sobre o Vinícius. Nós tivemos um probleminha com o Klaus, que também é um jogador que eu tenho muita confiança que vai nos ajudar muito na temporada. O Fabinho já está aí atuando e jogando bem. O Erisson também tem caminhado muito bem. Eu acho que a gente movimentou pouco ali no mercado, porque a gente não tinha muito como fazer esses movimentos, mas a gente trouxe jogadores com um perfil muito bom, assim. Não só esportivamente falando, né? Mas de perfil de caráter, de trabalho, de dedicação, atletas comprometidos. Eu acho que isso é muito importante. Embora às vezes você perca um pouquinho tecnicamente, em comparação com outros atletas, mas você tem um ambiente muito saudável. Isso é extremamente importante no processo da formatação de uma equipe. Então são jogadores que, independente de se vão jogar, se não vão jogar, eles são jogadores que vão sempre nos ajudar muito na temporada, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E dentro de campo eu tenho certeza, né, que eles vão também poder contribuir bastante aí com a equipe do Botafogo.